Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter especial da Exame. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro acompanhando o primeiro dia de evento do FII Priority, um evento do governo da Arábia Saudita no Brasil, o primeiro deles na América Latina. E nós recebemos aqui no nosso estúdio o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, boa tarde, obrigado, bem-vindo. Boa tarde, Antônio. Um prazer conversar com vocês e com todos que seguem a Exame. Obrigado, ministro. Queria que você contasse para a gente um pouco dos trabalhos aqui desenvolvidos pelo governo nessa manhã. O presidente Lula teve uma reunião bilateral, da qual o senhor participou, com membros do governo saudita. Conta para a gente o que foi explorado naquele encontro e o pipeline de projetos que foi apresentado aos sauditas. Olha, primeiro um interesse mútuo, né, da Arábia Saudita e do Brasil de fortalecer os laços comerciais, né? Nós temos economias muito complementares. O Brasil é grande produtor de alimento, a Arábia Saudita é um país de população jovem, que tem mais dificuldade pelas suas circunstâncias geográficas para produzir o próprio alimento, então importa uma parte grande do que consome, né? Por outro lado, é grande produtor de óleo, então gera muito recurso capaz de fazer investimentos em outros países do mundo. Eles já investem através do PIF, que é o Fundo Soberano Saudita, em alguns países do mundo, não em tantos, cerca de 10 países eles investem apenas, o Brasil é um deles, então isso é muito relevante, né? Ao longo dos últimos leilões que fizemos, os sauditas já, por meio do PIF, já colocaram investimentos no Brasil, arregimentados pelo Fundo de Investimento Brasileiro, o Pátria, lá nas rodovias do Paraná. Então a gente acredita que os nossos projetos em infraestrutura, eles são muito atrativos para os sauditas por vários motivos. O primeiro motivo é que investimento só vai quando consegue rentabilizar o capital. Com certeza. Ninguém bota dinheiro num lugar que perde dinheiro. E no Brasil não se perde dinheiro. Botou dinheiro aqui em rodovia, o capital retorna. Em ferrovia, também. Além disso, a gente tem dois outros atrativos. Primeiro é que o Brasil é um dos garantidores da segurança alimentar do mundo, porque é o maior exportador de alimentos do planeta. Então isso é super relevante para eles, que não produzem tudo aquilo que consomem em comida. E outros tantos países. E outro ponto muito relevante é que o Brasil é um país-chave para a sustentabilidade ambiental. Investir no Brasil para melhorar a infraestrutura, garantir ganho de competitividade para o país, significa facilitar a manutenção das florestas de pé, o que é bom não somente para o Brasil, é bom para a gente também, mas é bom para o mundo inteiro. Então, com essa ampla compreensão, eles vêm para cá, sabendo que trabalhar conjuntamente com o Brasil garante um jogo de ganha-ganha, e por isso o presidente Lula esteve aqui, apresentando como anda a nossa economia, o crescimento, a geração de emprego, as oportunidades, dizendo que investir aqui também ajuda o Brasil a combater a pobreza, a exterminar novamente a fome, que isso tudo incomoda muito o presidente Lula e ele fez questão de colocar. Então, no âmbito da infraestrutura, nós temos excelentes projetos e eu acho que a gente pode falar sobre eles. Era isso que eu ia te perguntar agora, ministro. O senhor mencionou aqui na sua palestra que o Brasil tem até 180 bilhões em projetos que podem sair do papel e trazer esses recursos para a nossa economia. O senhor mencionou 12 leilões, se eu não estiver equivocado. Conta para a gente um pouquinho desses projetos. 12 leilões para esse ano, nós já temos 4 com editais aí publicados ou prestes a publicar, né? Então são 180 bilhões que a gente acredita que a gente pode levantar só no ambiente de novos leilões rodoviários. Nós esperamos em breve também anunciar o pipeline de projetos ferroviários, né? O Brasil tem várias ferrovias em construção, mas precisa lançar um novo pipeline de projetos para garantir cada vez mais infraestrutura para exportar minério, para exportar carga geral, para exportar também, especialmente, grãos produzidos na nossa agricultura. Então, esse ano nós vamos realizar 12 leilões, o que é muito relevante. O senhor pode detalhar algum deles? Quais são? Temos vários. O próximo, que será agora no dia 29 de agosto, é o leilão da BR-381. Tá. Uma concessão rodoviária de Belo Horizonte até Governador Valadares, uma das rodovias mais movimentadas do país. Nós também acabamos de leiloar recentemente um trecho da BR-040, ali de Juiz de Fora até Belo Horizonte também. Temos um leilão de Belo Horizonte até Cristalina, na região metropolitana de Brasília, é um outro lote. Nós vamos leiloar um lote na BR-364, que é uma rodovia importante que faz a integração do agro de Goiás, corta todo o Mato Grosso e chega até Rondônia, dá acesso à hidrovia do Rio Madeira para escoar hidroviariamente parte da produção do Brasil Central.
Nós temos 2 concessões que serão levadas a leilão esse ano no estado de Goiás, né, naquela região mais produtiva no sul do estado de Goiás, no agro. Nós temos 2 outros lotes do Paraná, rodoviários, todas essas concessões com leilões para esse ano. Vamos também leiloar uma ponte com a Argentina, né? Legal, interessante. A ponte de São Borja, por onde passa 30% do comércio brasileiro com a Argentina, que precisa de novos investimentos. O contrato expirou, nós vamos fazer uma nova licitação. Então nós temos uma série de projetos rodoviários, ferroviários, um pipeline muito atrativo e que desperta interesse dos árabes, dos chineses e também dos investidores brasileiros. Interessante, ministro. Vamos falar um pouquinho dos projetos de leilões ferroviários. O senhor tem defendido esses leilões, mas tem também alertado que investimentos ferroviários, em alguma medida, carecem de recursos públicos para equilibrar esses investimentos que demandam muito capital. São investimentos bilionários. Como é que estão esses desenhos? Que leilões que projetos estão mais adiantados? Onde é que o senhor acha que há mais viabilidade econômica entre os projetos, os vários projetos debatidos no país para leilões ferroviários? Mundo afora, os investimentos em ferrovias, normalmente eles vêm acompanhados de investimentos públicos também. Em alguns países, majoritariamente, investimentos públicos, em outros, com a participação do público. No Brasil, no passado, a gente fazia ferrovias lentamente, apenas com recurso público. Sim. Foi por isso que a ferrovia Norte-Sul, que começou lá no governo Sarney, só foi entregue agora, no governo do presidente Lula 3. E o presidente Lula e a presidente Dilma construíram 90% dessa obra. Para acelerar essas obras, a gente acredita que ao invés do governo fazer devagar, é melhor a gente garantir um aporte para que a iniciativa privada faça mais agilmente. Então a gente acredita que esse será o modelo que nós vamos levar a leilão muito proximamente. Nós temos alguns projetos bastante relevantes, um deles é a ferrovia Leste-Oeste, que é a junção do corredor Fico-Fiol, já tem trechos em obra, tem trechos prontos, tem trecho em obra pública e tem um trecho sendo construído pela Vale. Essa ferrovia, esse corredor Leste-Oeste, visa garantir uma cruz ferroviária Norte-Sul e a Leste-Oeste, dividindo o Brasil em 4 quadrantes e criando a possibilidade de, dentro desses quadrantes, a gente conectar as outras ferrovias a essa malha mais estrutural. Então isso é uma obra muito relevante, nós estamos com um projeto pronto, uma obra viável e nós devemos levar a leilão no próximo ano. Além disso, nós estamos querendo promover o fechamento do anel ferroviário do Sudeste brasileiro. Porque veja bem, as ferrovias que chegam a São Paulo, elas têm alguma dificuldade para chegar até o Rio. Sim. E do Rio não chegam no Espírito Santo. Ao ponto que um porto super importante brasileiro, como por exemplo o Porto de Açu, que foi um dos maiores investimentos em infraestrutura do mundo em determinado momento, ele não tem chegada ferroviária, o que limita a sua capacidade. Limita a capacidade, retira a competitividade do porto e mesmo sem ter ferrovia, ele se destaca pelo crescimento. Então a construção do anel ferroviário do Sudeste brasileiro vai conectar a malha de Vitória Minas, ali do Espírito Santo, até passando pelo Rio de Janeiro e conectando com a MRS, que é a malha principal, ao lado da Rumo Malha Paulista, do estado de São Paulo. Isso vai garantir um anel ferroviário para o Sudeste brasileiro e integrar as possibilidades de dar mais perfil aos portos, dos portos competirem também em custo pela carga. Isso tudo garante competitividade para o Brasil, barateia os nossos produtos internacionalmente e é esse avanço de infraestrutura que a gente precisa. Ministro, não é a área do senhor, mas a gente tem ainda alguns investimentos em cabotagem. Essa integração entre modais, como é que é a preocupação do governo para a gente conseguir integrar as rodovias, as ferrovias e as hidrovias, que também são fonte importante para a gente atingir as metas de redução de emissão de carbono, né, ministro? É muito relevante. As hidrovias, o Brasil também é um país continental, a gente já tem hidrovias muito produtivas, como a hidrovia do Rio Madeira, o Rio Amazonas, né? Mas a gente precisa garantir outras, como por exemplo o Rio Tocantins, que precisa ter uma hidrovia ali que pode exportar boa parte da produção do Brasil Central. O avanço hidroviário é fundamental e também o fortalecimento do nosso sistema portuário, que tem cada vez mais recebido investimentos privados e a gente acredita que a resposta tem sido significativa. O que esperamos é aquilo que o presidente Lula diz, é fortalecer os investimentos em infraestrutura com recursos públicos dentro da sustentabilidade fiscal estabelecida, por um lado, e por outro lado, fortalecer a atração do capital privado para todos os modos, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroportuário
e portuário a fim de promover a competitividade nacional, além dos investimentos em energia, que o país também é líder. Sim. Além de investir muito de maneira geral, é quem mais investe em energia renovável no mundo, talvez. O senhor trouxe um ponto importante, que é esse investimento em energias renováveis. Um dos pontos de debate aqui que a gente ouve é que o Brasil tem os fundamentos para receber todos esses investimentos em fontes alternativas de geração de energia, mas o jogo geopolítico tem sido pesado, né? Os Estados Unidos, por exemplo, estão botando dinheiro, dólares, milhões, bilhões de dólares a rodo para atrair parte desse capital. Por exemplo, para geração de fertilizante verde, hidrogênio verde, e a gente está nessa luta. Um dos papéis dos senhores aqui, ministro, e do presidente da República, é criar um ambiente de conforto para que governos como o da Arábia Saudita tenham condições de fazer esse aporte aqui, porque a gente entende, pelo menos é o que se circula de informações, é que o governo da Arábia Saudita gosta de fazer esses investimentos com muita parceria com os governos, né? Eles têm são relações muito próximas. Esse evento tem também esse papel de fortalecer ainda mais esses laços para destravar esses investimentos? Certamente, né? Esse jogo geopolítico que você começou iniciando por ele, que você falou, ele é muito relevante, porque as grandes economias, mesmo que eles não tenham diferenciais competitivos em algumas transformações que estão acontecendo no mundo, eles compensam com recurso, com mais produtividade da mão de obra, isso tentando atrair para ele novamente os maiores ganhos. Isso é a disputa do planeta. E os investimentos da Arábia Saudita, eles verdadeiramente gostam de dialogar diretamente com os governos, porque eles se sentem mais seguros, eles atuam dessa maneira, e sentem muita segurança para investir no Brasil. Por isso o Brasil é um dos poucos países do mundo que recebe recursos do PIF, que é talvez o fundo que disponha do maior volume de recursos para investimentos no momento. $1 trilhão. $1 trilhão. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Ministro, queria trazer um pouco do nosso papo. 5 trilhões de reais, é quase um PIB do Brasil. Quase um PIB. É isso, é verdade, o senhor tem razão. Queria trazer o discurso aqui para o nosso componente político interno. A gente tem um pipeline de projetos de infraestrutura relevantes, isso é inegável. O Brasil ainda é um greenfield que há espaço para investir, mas a gente está em um momento em que o dólar está disparando, a bolsa está caindo, há um certo ceticismo, uma certa preocupação dos agentes econômicos em relação à estabilidade macroeconômica do país. A gente teve o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolvendo a MP que restringia a concessão de créditos, o uso dos créditos tributários, né, do PIS/COFINS. Isso surpreendeu muita gente. O Pacheco, como bom mineiro, sempre foi muito discreto. O senhor é senador da República, governador. Isso, de alguma maneira, embolou um pouco o cenário político e econômico, no sentido de que a interpretação de que o ministro Haddad pode estar perdendo força nesse debate. Como é que o senhor está vendo esse momento político? É preocupante ou não? Há muito exagero nessas análises? Olha, a fotografia do momento, há esse ruído gerado por duas questões. Primeiro, o ministro Haddad fazendo um esforço na direção correta para o equilíbrio fiscal. Então, isso é muito claro. Pior seria se o ministro Haddad estivesse fazendo um esforço na direção do desequilíbrio. Ele não está fazendo isso. Isso por um lado. Por outro lado, a medida que foi escolhida, e há uma cesta de providências que podem ser tomadas, gerou um ruído grande e o presidente Pacheco resolveu devolver a medida provisória e nós vamos encontrar um outro caminho para garantir o equilíbrio fiscal. Porque o equilíbrio fiscal não é vontade apenas do governo, é vontade do governo, é vontade do Congresso e é vontade do mercado inteiro. Sim. Não só o mercado de capitais, mas o setor produtivo de maneira geral. Dito isso, essa é a fotografia do momento. Mas o filme do Brasil, aí eu gostaria de dizer, é um país que cresceu 2,9 ano passado, vai crescer 2,5 ou a 3 esse ano. Geramos no ano passado 100 bilhões de superávit na balança comercial. Nesses primeiros meses desse ano, geramos um superávit superior ao do ano passado. Estamos gerando emprego. Estamos, ao mesmo tempo, derrubando taxa de juros e contendo a inflação. Talvez a taxa de juros brasileira só não caiu mais ainda, porque a economia americana está com o mercado de trabalho muito aquecido e com inflação alta também, sem conseguir reduzir o juro deles lá. E ao os Estados Unidos manterem a sua taxa de juros elevada, eles drenam o capital do mundo todo, eles chupam o capital do mundo inteiro para eles. Isso
dificulta para as outras economias. Entretanto, eu acho que com sobriedade, com serenidade e garantindo a sustentação fiscal, o Brasil vai continuar crescendo, reduzindo taxa de juros dentro dessa realidade internacional e continuando a atrair investimentos exteriores na ponta do planeta, como esse evento. Não é à toa, por outro lado, olhando para o filme, não para a foto da semana, sim, que é essa foto do Pacheco, do Haddad, esse barulho, esse ruído, é esse evento aqui. Por que a Arábia Saudita escolheu na América Latina o Brasil para fazer esse evento? Que acredita na nossa economia. Então eu também sou otimista, mas reconheço que nós temos tarefa a fazer. E é por isso que nós estamos aqui. Ótimo, ministro. Para concluir, queria saber do senhor as expectativas. A gente tem, esse é um ano de eleição, a gente tem reforma tributária tramitando no Congresso, há um rearranjo político acontecendo no país, né? A gente tem forças de, vamos dizer, de direita, de esquerda e de centro se mobilizando. Como é que o senhor acha que o Brasil deve sair dessas eleições e quais devem ser as pautas prioritárias aí do Congresso nesse fim de ano e no início do próximo ano, né? Porque existe uma máxima no Brasil que a gente só aprova reformas e medidas importantes no primeiro ano de governo e no terceiro, né? Porque no segundo e no quarto tem eleições. São anos mais curtos, mas eu acho que o avanço foi grande, eu acho que a gente tem condição de votar a reforma tributária agora antes do período eleitoral. Na verdade, agora é a parte infraconstitucional, né? Sim. Porque a parte constitucional já teve um grande avanço, então eu acho que vai ter um avanço grande também, vai ser uma reforma muito relevante. E esse segundo semestre e o começo do próximo ano, o Brasil vai ter que construir, o presidente Lula liderar, os presidentes da Câmara e do Senado, tanto esses quanto os próximos que serão eleitos em fevereiro do ano que vem, é a construção de uma governabilidade que permita continuarmos com avanços na área econômica e evitarmos retrocessos no campo social. Não adianta a gente, por um ruído ou por outro, votarmos uma agenda que signifique retrocesso no campo social para as pessoas. Eu defendo serenidade, sobriedade, calma, sobretudo porque no mundo inteiro a gente está vendo os sobressaltos da política moderna influenciada muito por agentes externos, né? A gente viu o que acabou de acontecer agora no Parlamento Europeu, né? E a dissolução do Congresso francês. A gente viu a dificuldade da eleição do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que todo mundo achava que ia ganhar de lavada. Ia ganhar folgado e teve uma eleição apertada. Então essa realidade política, as próprias eleições americanas, né, que colocam ali o Trump como extremo favorito, e a gente vai olhar a pesquisa e ele está 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais na frente, o que significa dizer que o jogo está aberto, o próprio Biden mudando de postura em algumas agendas. Então eu acredito que o Brasil não tem como ficar fora do componente global. A gente vê o que está acontecendo na Argentina. O presidente está há 6 meses no cargo, até hoje nunca aprovou uma lei. Parece que iam tentar votar uma hoje, não sei se conseguiram. De maneira que os desafios são globais, mas eu acredito que com a experiência do presidente Lula, com a sobriedade, com a força e a resiliência da democracia brasileira, nós estamos mais preparados do que a média do mundo para crescer. Ótimo. Ministro, para concluir, a gente pode esperar investimentos do turismo, de hotéis sauditas nas Alagoas? Poxa, eu adoraria. Eu sei que Alagoas é um dos estados que mais recebe investimentos em hotelaria e em turismo do Brasil. Sim. Se os sauditas quiserem investir lá e o ministro do turismo deles aqui está por aqui garantindo investimentos no Brasil, seria uma honra. Mas o que eu falo é que o turismo alagoano é potência no turismo doméstico. Sim. É um dos maiores destinos do povo brasileiro. Todo mundo conhece Maceió, conhece Maragogi, conhece São Miguel dos Milagres, já ouviu falar na praia do Patacho, conhece os cânions do São Francisco, né? O sul de Alagoas também é lindo, então a gente está aberto para investimentos. Tá certo, ministro. Obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço. Valeu, Antônio. E obrigado a vocês que nos acompanham na Exame. Continue acessando a exame.com e assine a revista Exame. Até a próxima.